Face e do YouTube, e nós queremos lembrar os irmãos que hoje, terça-feira, é dia de não somente estudo bíblico, como também culto de oração, né? Então nós estamos aqui para primeiramente orar. Vamos estar levantando as nossas vozes em oração, levantando um clamor a Deus. Deus é quem pode nos abençoar, é Ele quem pode nos tirar de situações adversas, né, como essa que nós estamos passando. E é Ele quem pode abençoar as nossas famílias. Eu, como ministro do Senhor, nós queremos nesta noite elevar os nossos pensamentos ao Senhor, nosso Deus, e abençoar a sua família, abençoar a sua casa, todos os seus, que nesta noite se encontram em casa, se encontram dentro da sua casa reunidos, as famílias. Muitas vezes vem o medo, não é? Vem o medo, a gente, diante de uma situação como essa, a gente não tem como a gente dizer que a gente tem medo. Mas de uma coisa nós queremos garantir, meu amado: o medo faz parte da nossa vida, o medo faz parte. Mas nós temos que crer que Deus está contigo, Deus está conosco, e Deus vai estar entrando com providência. Vamos clamar a Ele, vamos abençoar todas as famílias, vamos orar por aqueles que estão em situações de enfermidade. A enfermidade já tem pegado algumas pessoas. Vamos estar orando, né, pedir a Deus que Deus possa estar curando de toda a enfermidade. Amém? Nós temos pessoas conhecidas, nós temos pessoas que estão em situação grave, e a nossa oração pode muito em seus efeitos. Então nós estaremos orando. Abençoa, né? Apresenta a Deus a sua família, os seus filhos, todos os seus, e Deus vai estar abençoando. Abençoa a nossa cidade, né? Pedir a Deus que abençoe a nossa cidade, pedir a Deus que abençoe o nosso estado, o nosso país, as autoridades, os profissionais de saúde, nossos heróis, né? Pessoas que estão na linha de frente aí, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Vamos orar, reúne a sua família. Neste momento é um momento de oração, é um momento de reunião da família para orar. Então, aonde você estiver, reúna aí a sua família para você orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais um dia, meu Deus, que nós estamos na Tua presença. Eu quero, Senhor, te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor, Pai, nos deu a oportunidade de estar, Senhor, diante das redes sociais, Senhor, levando a Tua palavra, levando o ensinamento da Tua palavra àqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Meu Senhor, também temos a oportunidade, Senhor, meu Deus, de estar, Pai, em comunhão com os nossos irmãos, também através da rede social, Pai. Meu Deus, neste momento em que não podemos, queremos, Senhor, mas não podemos estar juntos, reunidos, abraçando, meu Senhor, pegando na mão dos nossos irmãos, Pai, mas neste momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor a Tua proteção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre a vida, Senhor, meu Deus, de cada um dos nossos familiares, Pai, todos os nossos que estamos reunidos, Senhor, meu Deus, na Tua presença, Pai. Meu Senhor, nós queremos pedir, meu Deus, que o Senhor
Pai, entra com providência, Senhor, meu Deus, na nossa cidade, Pai, na nossa região, Senhor, Pai, põe a tua mão, meu Deus, cura, Senhor, as enfermidades, aqueles que já estão, Senhor, meu Deus, contaminados com esta enfermidade, com este vírus, Senhor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor pode todas as coisas, Senhor, meu Deus, por isso eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor. Meu Deus, agora neste momento, Pai, há um clamor da tua igreja, há um clamor do teu povo, Pai, clamando a Ti por misericórdia. Tem misericórdia de nós, abençoa, Senhor, abençoa a tua igreja. Continue abençoando, Senhor, meu Deus, o teu povo, aqueles que estão, Senhor, já no leito de enfermidade. Cura, Pai, toda a enfermidade. Meu Senhor, tira toda a infecção, Pai, que estiver nos pulmões, Pai, em nome de Jesus. Senhor, tira, Pai. Esteja, meu Senhor, abençoando, Senhor, meu Deus. Ah, meu Pai, não permita, meu Deus, que nenhuma complicação, meu Senhor, para aqueles que estão contaminados, meu Deus, mas que o Senhor possa entrar com providência, Senhor. Abençoa, Pai, os profissionais da saúde, meu Deus, que são pessoas, Pai, que estão sendo agora ferramentas, sendo usadas, Pai, pelo Senhor, meu Deus, para estar na linha de frente desta situação. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por eles, Senhor. Ah, meu Deus, para que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Meu Deus, protegendo os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Todos envolvidos, Senhor. Meu Deus, desde os enfermeiros, médicos, Senhor, secretário de saúde, todos, Pai, que possam ser alcançados pela graça do Senhor. Meu Deus, abençoe, Pai, as autoridades, Senhor, o prefeito municipal, meu Deus, os vereadores, Senhor, todas as autoridades, pessoas que foram investidas de autoridades pelo Senhor, esteja abençoando, Senhor, dando sabedoria a cada um deles, para que possa tomar decisões sábias, Senhor, decisões, Senhor, meu Deus, que vai ajudar, Senhor, na resolução dos problemas, Senhor, decorrentes desta pandemia, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, abençoe, Senhor, meu Deus, abençoe o Teu povo, proteja a nossa cidade, Senhor, proteja o nosso estado, proteja, Senhor, o nosso país, Senhor, meu Deus, esteja abençoando, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, e eu peço ao Senhor agora neste momento, que estaremos dando início a mais um estudo bíblico, Pai, da Tua Palavra, meu Deus, esteja nos dando sabedoria, esteja nos ajudando, Pai, esteja, Senhor, Pai, neste momento, revelando o segredo da Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos não somente aprender, mas transmitir para aqueles, Senhor, que estão esperando uma palavra do Senhor, meu Deus. Agora, neste momento, esteja abençoando, Senhor, a todos. Abençoa, Pai, a todas as famílias que agora estão reunidas, Senhor, com as suas Bíblias abertas, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, hoje estaremos estudando a Palavra de Deus no capítulo 5, né? Da primeira epístola de Pedro. Nós estamos há algumas terças-feiras estudando esta epístola de Pedro, uma epístola maravilhosa, né? Uma epístola que nos traz ensinamentos importantíssimos, né? Nós aprendemos desde o início aí, é uma epístola que nos traz ensinamentos doutrinários, uma doutrina cristã abençoadíssima, né? E vamos então todos estarem estudando esta lição. Amém, irmãos? Capítulo 5 do apóstolo Pedro, capítulo 5. Nós observamos que desde o primeiro capítulo, o apóstolo ele tem chamado a atenção dos crentes quanto à santidade.
a necessidade da santidade, né? De nos santificar, de vivermos nesta vida, nesta terra, uma santidade, uma vida diferenciada dos outros, das outras pessoas. Se somos cristãos, temos que ser diferentes. Nós temos que viver uma vida diferente das demais pessoas. Viver santificado, viver uma vida santificada, é exatamente você ter uma vida diferenciada, uma vida que chame a atenção das pessoas pelo seu modo de agir, seu modo de pensar, né? Seu modo de reagir diante de situações diferentes, né? Situações diversas que chegam em nossa vida. Isso é viver uma vida santificada. É viver uma vida totalmente separada do mundo. O mundo anda para uma direção, você anda para outra, totalmente aversa àquela direção do mundo. Nós temos o costume de dizer que o cristão, ele anda na contramão do sistema, na contramão do mundo. Então devemos viver desta maneira. Não podemos jamais nos igualar, né, ao mundo. Então o apóstolo Pedro, ele vai nos explicar exatamente a respeito disso. Ele fala também a respeito de relacionamento conjugal, ele fala de relacionamento entre a família, e ele fala entre o relacionamento entre o homem e Deus. Como devemos nos relacionar com Deus? Nosso relacionamento também com Deus, ele é diferente do relacionamento das pessoas, né, que não confessam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento íntimo, ele é diferente. Assim deve ser. Amém? E o capítulo 5, os primeiros versículos, nós vamos estudar e vai falar exatamente a respeito de ministério. Vai falar sobre ministério. Apóstolo Pedro, sendo um pastor, comissionado pelo próprio Jesus, né, ele agora vai falar aos presbíteros, no primeiro versículo, olha só. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Yuri Rafael, que está conosco. Deus abençoe meu amado irmão, participando aí juntamente conosco, né? Grande abraço. Amém? E demais irmãos que estão juntos aí, participando, né, juntamente conosco deste estudo bíblico. Amém? Os irmãos do YouTube aí que estão participando também, eu não tenho os nomes aqui, mas a Liege vai estar passando para mim aqui. Todos os irmãos que estão participando aí também conosco, né, através do YouTube, estamos transmitindo através do YouTube e também através do Facebook. Amém? Então vamos lá. Rogo-vos, pois, eu sou fã desta palavra, quando nós temos, né, uma palavra, o apóstolo Paulo, ele tinha o costume de falar assim, ó, eu rogo, eu peço encarecidamente, é como se ele estivesse fazendo um pedido quase que de joelho, né? É um pedido, a pessoa está rogando. Ele diz, eu rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e ele se coloca no mesmo patamar, e nós vamos entender, né, a questão da função do presbítero, que é, na verdade, um cargo, era um cargo muito importante, inclusive já existia esse cargo
entre os judeus, né? Chefia, podemos dizer assim, né? Ele chefia este grupo, ele administra este grupo. E o apóstolo Pedro, ele se coloca como presbítero, mas na verdade ele tinha uma função pastoral, que foi comissionada pelo próprio Jesus. Nós vamos voltar lá nos evangelhos e nós vamos ver Jesus comissionando Pedro, quando ele chama Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre a pedra, né, se colocando como pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí ele comissiona Pedro e fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esta palavra, ela foi falada para Pedro e Pedro tomou ela para si. E é importante que o pastor, os presbíteros que também apacentam juntamente com os pastores, aqui nós vamos entender que o apóstolo Pedro está explicando exatamente, né, essa função do presbítero, né? Ele vai dizer assim: olha, vocês são testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então o apóstolo Pedro, ele recebeu a comissão do próprio Jesus e ele entendia, né, que a palavra que Jesus disse: olha, Pedro, apacenta minhas ovelhas, ele levou isso para si e colocou isso em prática. Ele sabia que o rebanho não era dele, a igreja não era dele, os membros não eram dele, os membros eram de Jesus, a igreja é de Jesus. As ovelhas pertencem a Jesus. Então, se todo pastor puder entender isso, a igreja, né, terá um crescimento muito mais sólido, porque o pastor, ele vai entender que ele é alguém que foi comissionado por Jesus para cuidar de um grupo de ovelhas que não é dele, sim de Jesus. Então, quando Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele diz também: pastor Jabinei, apacenta as minhas ovelhas. Pastor fulano de tal, apacenta as minhas ovelhas. Então, as ovelhas pertencem a Jesus, não pertencem a mim. A igreja está sob os meus cuidados que Jesus me confiou. E a Bíblia diz lá em Hebreus, né, que eu hei de dar conta dela no dia do juízo. Eu vou dar conta do grupo de irmãos e irmãs, né, no grupo de pessoas, de ovelhas, que Deus me confiou, que Jesus me confiou. E eu hei de dar conta de um grupo que foi colocado para que eu possa cuidar, mas que não pertence a mim. O versículo 2, o apóstolo Pedro fala assim: pastoreai o rebanho de Deus. Agora ele vai lembrar disso. Pastoreai não o meu rebanho, não o seu rebanho, mas pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Importante lembrarmos que o apóstolo, ele está chamando a atenção aqui para que os pastores apacentem, não por constrangimento. O que é isso? Que não seja constrangido por alguém. Que você receba essa função como uma dádiva. Eu creio que Pedro recebeu essa função como uma grande dádiva de Deus. Deus abençoe a irmã Elizabeth Fonseca, lá de Carlos Chagas, está assistindo conosco também, através do YouTube. Deus abençoe, em nome de Jesus. É importante que nós entendamos isso. No meio de 12 apóstolos, Deus vai lá e escolhe Pedro. No meio de muitas e muitas pessoas, Deus escolheu você para pastorear um grupo de pessoas. Deus colocou você, né? Deus te colocou. Então isso é importante. Nós temos que receber isso como um presente de Deus. Se Deus nos deu, por exemplo, o dom de apacentar, o dom de cuidar, porque apacentar significa cuidar em todos os aspectos,
Se Deus te deu esse dom, meu amado, agradeça a Deus, louve a Deus por isso. Louve a Deus por esta dádiva. É um dom. Dom significa dádiva. Dom significa presente. Deus te deu este presente para que você possa cuidar, né, de um grupo de pessoas que não pertence a você, pertence a Ele. Nós vamos lembrar da parábola, né, dos talentos. O Senhor entregou os talentos aos seus servos e saiu, viajou para bem longe. Depois voltou para a prestação de conta. Importante isso, né? Ele viajou, foi para bem longe e voltou para a prestação de conta. De quê? De algo que ele tinha deixado em poder de outras pessoas, mas que pertencia a ele. Então, assim é o rebanho de Deus. Amém? Mas espontaneamente, como Deus quer, espontaneamente, de forma espontânea. De forma espontânea. Não porque alguém te impeliu, mas porque você está sendo obrigado, não, de forma espontânea. Né? Porque primeiro há um chamamento, Deus primeiro chama. Irmãos, os grandes líderes, gosto de citar tanto essas grandes lideranças da Bíblia, praticamente todas as lideranças, todas as pessoas que foram comissionadas por Deus, foram homens que foram surpreendidos por alguém, por Deus. Foi surpreendido por Deus para que guiasse um povo. Moisés foi assim. Não é? Moisés foi assim. Moisés foi chamado. Moisés foi comissionado. Estava ele apacetando o seu rebanho, né, as suas ovelhas. Aparece Deus lá no meio da sarça e fala: Moisés, você vai cuidar do meu povo, do povo de Israel. E aí Moisés questiona Deus: Senhor, mas eu sou pesado de voz, eu não sei falar, como que eu vou? Como é que vai se dar isso? Gideão da mesma forma: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Quem sou eu? Eu sou muito pequeno. Davi, um Davizinho pequenininho, alguém muito pequeno, lá no meio do mato, passou todos os seus irmãos, mas não é esse não. Acabaram-se todos os filhos? Não, tem mais um, é aquele de lá que foi escolhido. Então é dessa maneira. Então não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer que você cuide. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Pesado isso aí, né? Nesses últimos dias, quando se trata de ganância, vemos homens gananciosos, homens que têm apenas cuidado das ovelhas, somente pensando na gordura, na lã, somente nisso, não estão cuidando verdadeiramente, mas são pessoas interesseiras para os seus próprios deleites. Infelizmente, nós temos visto muito isso acontecer nos nossos dias, e a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceriam falsos pastores, falsos mestres. Sórdida ganância, gananciosos, pensam somente no dinheiro. Infelizmente, são situações que acontecem, mas que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Tudo que nós temos que fazer, a obra é dele. Tudo tem que ser para agradar a ele. Nós temos que agradar a Deus. Não é agradar a nós mesmos. Então, o pastor, o que ele fizer para o rebanho, ele tem que saber que tudo que ele fizer, seja mal ou bem, ele está fazendo para Deus e não para ele. E se ele não cuida bem, das suas ovelhas, ele vai prestar conta diante de Deus da sua má obra. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou aqui na terra, quando ele iniciou o seu ministério,
Chegou um momento que a Bíblia diz que Jesus olhou aquela multidão, aquela grande multidão, e ele sentiu uma tristeza muito grande, porque a Bíblia relata que Jesus viu aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor. Ovelhas perdidas. Ovelhas que estavam perdidas sem saber aonde ir. Imagina a situação daquelas pessoas. Aonde estavam os pastores? Aonde estavam os sacerdotes? Aonde estavam os homens que foram comissionados por Deus, os levitas, que foram comissionados por Deus para cuidar da nação de Israel? Deus abençoe a irmã Ivaneide Miranda, também participando conosco, através do Face. Deus abençoe, em nome de Jesus, grande abraço. O que aconteceu com esses líderes religiosos? Estavam cheios de religiosidades. A Bíblia diz que Jesus chegou a chamá-los de hipócritas, sepulcros caiados, que colocavam pesos, cargas pesadas sobre os ombros das pessoas que nem eles próprios podiam carregar. Então, são pessoas gananciosas, que Deus tenha misericórdia de nós. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Não é dominadores, nós não somos dominadores, nós não temos que dominar. Estamos aqui para dominar um grupo de pessoas, para que eles estejam debaixo do nosso sapato, para que eles estejam debaixo, sobre os nossos pés. Não. São ovelhas que foram colocadas para estarem sobre os nossos cuidados. Sobre os nossos cuidados. E que nós seremos cobrados por isso. Ora, versículo 4. Logo que o Supremo Pastor que manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aqui ele vai dizer, ele vai lembrar do sumo pastor que é Jesus. Ele é o sumo pastor. Sumo, existia, por exemplo, o sumo sacerdote, os sacerdotes, existia um sumo sacerdote. É quem exercia um papel, um patamar muito mais alto do que os demais sacerdotes. Eles estavam em um patamar muito mais alto. Um cargo de chefia, ele chefiava os demais sacerdotes. Assim é Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo pastor. E ele mesmo chegou a dizer, olha, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele cuida bem das suas ovelhas. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. É o que nós estamos aguardando. É o que nós aguardamos a grande coroa. É o que nós aguardamos tudo o que nós fizemos aqui na terra, não terá reconhecimento algum. Nós não teremos nada aqui na terra que reconheça o nosso trabalho. Mas a Bíblia diz que no final nós estaremos recebendo de Deus a coroa. Lá sim, nesse grande dia, nós estaremos recebendo o nosso prêmio por tudo que nós fizemos aqui na terra. Aqui nós não temos reconhecimento e nem devemos esperar nada aqui. Elogios, não, de maneira nenhuma. Não fazemos para isso aqui na terra, para recebermos. Não devemos fazer. Devemos fazer esperando que nós temos que agradar o nosso Deus. Ele é dono da obra, Ele é dono do rebanho que está sob os nossos cuidados. E quando chegar o grande dia, sim,
nós receberemos a recompensa pelo nosso trabalho aqui na terra. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe todos os pastores. Deus abençoe todos os irmãos, né, que cuidam de pequenos rebanhos. Eu tenho o costume de dizer que os líderes de departamento são pastores por função, né? Exercem uma função pastoral no sentido de cuidar. Vocês cuidam de pessoas. Vocês cuidam de grupos de pessoas. Deus abençoe a vida de vocês. Continue cuidando. Continue pastoreando este grupo que está sobre o cuidado de vocês. Grupo de senhoras, grupo de jovens, de adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Vocês são cuidadores, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Versículo 5, vamos para frente aqui. Vamos estudar sobre todo o capítulo. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro agora ele vai trazer alguns conselhos, né? Ele já está agora encerrando a sua carta. Ele vai trazer vários conselhos, inclusive para o grupo de jovens. Jovens é uma maravilha de Deus na igreja. Eu me lembro da palavra do pastor Selvino, que ele gostava de dizer que o grupo de jovens são as flores da igreja. Ele gostava muito de ver o grupo de jovens na igreja, e ele dizia que quando a igreja estava cheia de jovens, ele dizia que a igreja estava florida, cheia de flores, né? As flores da igreja. Importante isso. A palavra de Deus diz: vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o inimigo. Apóstolo João que escreve: jovens, eu vos escrevi porque vocês sois fortes e já venceste o inimigo. Agora é importante não só que vocês sejam fortes, mas que vocês exerçam, que vocês façam uso dessa força que há em vocês. Não deixa se levar, não deixa se levar pelas concupiscências, né? Não se deixa levar pelas armadilhas do inimigo, o diabo que quer destruir, né? Então, se vocês são fortes, faça uso dessa força que há em vocês. Exerça a força que há em vocês diante do nosso inimigo, o diabo. Que Deus possa abençoar todos os jovens. O apóstolo, ele continua rogando também, igualmente, jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Aqui ele não especifica nem os seus pais, não. Isso aí já é uma outra palavra, né? Isso aí o apóstolo, ele já tinha... Nós já temos outras palavras falando a respeito do jovem, do filho, né, ser obediente aos vossos pais. Aqui ele está falando de respeito aos mais velhos. Na Bíblia, no Velho Testamento, nós vamos ver uma história muito interessante, quando o filho de Salomão, assim que ele morre, ele vai exercer ali o reinado. Diz a Bíblia que Roboão, né, ele vai pedir conselho aos anciãos.
Ele vai pedir conselho aos anciãos. Os anciãos dão um conselho para ele. Olha, queria que você fosse diferente do seu pai. Seu pai maltratou muito o povo. Seja diferente. Você faz assim, 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 assim. Explicou para ele. E ele não gostou. Ele não achou suficiente aquele conselho. Foi procurar os seus amigos de infância. Que naquela época eram jovens como ele. Os jovens deram um mau conselho para ele. Conselho que foi fundamental para a destruição, para a divisão de Israel, em duas partes, 2 reinos. Porque deixou de ouvir o conselho dos mais velhos. Então, jovens, ouça o conselho dos mais velhos, sejam submissos, aprenda a ouvir a sabedoria dos mais velhos. Se eu, pastor Jabinei, cheguei até aqui, foi porque eu soube ouvir muito bem as palavras do meu pai. E não somente as palavras dele, mas as palavras dos obreiros da época. Né? Eu, ainda jovem, e muitas vezes a gente cheio dos nossos questionamentos, até dentro da igreja, querendo mudanças dentro da igreja, que eram mudanças que não iam contra princípios bíblicos, muitas vezes até isso, mas numa ótica um pouco diferente, né? O jovem com aquela ótica diferente das pessoas mais velhas, muitas vezes a gente questionava, mas a gente ouvia. A gente ouvia os pastores mais velhos, a gente ouvia os obreiros mais velhos. Olha, cuidado, porque é isso, assim, 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 assim. Então, graças a Deus, nós estamos aqui, né? No ministério, usando o mesmo ministério, fazendo parte do mesmo ministério que outrora eles fizeram. Então, jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outrocindo o trato de uns com os outros, cingivos de humildade. O apóstolo Pedro, ele chama a atenção quanto à humildade. Sejamos humildes. Deixe de lado toda arrogância, que não nos leva a lugar nenhum, só nos leva para caminhos de morte. Não sejamos arrogantes, mas sejamos humildes, né? No bom trato com as pessoas. A Bíblia diz, né? Deus resiste aos soberbos, contudo, às humildes, Ele concede a sua graça. Deus tem prazer, né? Que usufruir daquele dinheiro de uma forma que Ele ainda não está preparado para isso. Que Deus tenha misericórdia. Então, primeiro nós humilhemos diante de Deus. E ao seu tempo, a Bíblia diz que Ele nos exaltará, Ele nos colocará no topo. Ele nos colocará no topo. Homens e mulheres de Deus passaram por isso. Souberam passar muito bem. Jó foi um desses homens. Jó já foi até diferente. Ele estava num patamar alto, ele caiu de uma vez para testar, né, para que fosse testado a sua integridade a Deus. Mas quando ele estava lá na cinza, lá no pó, abandonado pelos seus amigos, abandonado pela sua esposa, a Bíblia diz que ele não abandonou a Deus. Ele continuou íntegro a Deus e humilde. Pensa na humildade de Jó. Porque ouviu dos seus próprios amigos quando chegou até ele, falando aquelas palavras de acusações contra ele. Pensa nos amigos de Jó. Mas ele soube ser humilde. Ele soube ser humilde, se humilhou diante de Deus. Isso é uma atitude de pessoas humildes, irmãos. Falar aquela palavra de Jó. Nu eu vim e nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quis dizer assim, olha, eu vim sem nada e vou voltar sem nada, eu não levo nada deste mundo. Isso é uma atitude humilde de Jó.
A falta de humildade tem levado pessoas ao fracasso financeiro, ao fracasso espiritual. Pessoas que não conseguem administrar, né, de uma forma legal o seu ministério, porque exatamente nós estamos falando aqui de degrau, ele começa, né, de baixo, com um cargo não tão elevado, mas, né, eu estou falando aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus todos os cargos têm o mesmo patamar, né, diante de Deus, mas aos olhos dos homens talvez tenha aquele que tem um grau mais elevado, e muitas vezes a pessoa não sabe administrar, quando ele está no início, ele já quer ultrapassar, quer chegar lá na frente. Ao seu tempo, Deus vos exaltará. O tempo de Deus, não é o tempo dele, não. Não pule etapas, meu amado. Não queime etapas. A nossa vida aqui na terra, a nossa vida é como uma escola. Você está aprendendo dia após dia. Ninguém entra na escola e já entra no terceiro ano ou no quarto ano lá da faculdade, não. Você vai começar lá do prézinho, né? Você vai começar lá do primeiro ano, do segundo, e vai, olha, as etapas, até você chegar, concluir a educação básica, e você chegar até a sua faculdade e, né, quem sabe até mais do que isso. Então, são etapas. Mas primeiro você começa de baixo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, ou seja, ao seu tempo, vos exaltará. Ele é quem vos exaltará. Não espera de homens, não espera de pessoas aqui na terra. Ou não se exalte você próprio. Quantas pessoas têm se exaltado ele mesmo? Ah, mas eu sou. Né? Eu sou. Você não é nada. Você não é nada. Em se tratando de ministério, as pessoas agora estão criando títulos. Né? Estão criando títulos. E aí é complicado, né? E aí é complicado. Porque os títulos não te levam a lugar nenhum. Título não te dá autoridade, primeiro. Né? Não te dá autoridade. Se você é presbítero ou evangelista, se você é diácono, né? Aí vem, não, eu quero ser bispo, eu quero ser apóstolo, eu quero ser... né? Querendo ter mais autoridade que o outro. Não. Não é título que te dá autoridade. É a unção de Deus que dá autoridade em você. É a unção de Deus. O que fez a diferença entre Davi e Saul era a unção de Deus que estava em Davi. Outrora estava em Saul. Mas quando saiu de Saul, a unção de Deus passou para Davi. Saul agora passou a ter o título de rei, mas não tinha mais a unção de Deus na sua vida. Ele tinha somente o título. Quem era o rei? Saul. Mas quem tinha a unção? Davi. Então não adianta você ter o título. Você precisa ter a unção de Deus na sua vida. E ao seu tempo, quanto tempo Davi esperou para que ele pudesse estar no lugar que Deus tinha comissionado ele, para que ele pudesse ser rei. Mas ele soube aguardar, ele soube esperar o tempo de Deus para Deus o exaltar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nunca se tornou tão necessário, não é, este versículo. Tornou-se muito necessário este versículo nesses dias que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque nós temos visto pessoas que estão já perdendo a esperança. Estão perdendo a esperança.
diante dessa situação caótica que nós estamos vivendo. Pessoas ansiosas, pessoas que estão trancados dentro da sua casa, perdendo já a esperança em Deus. Lance sobre ele, lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Amém? E ele tem cuidado de vós. Irmãos, é tão salutar a gente ouvir e ler uma palavra como essa, porque ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de você, Deus cuida de você. Lance sobre ele a sua ansiedade e ele cuida de você. Vai dormir em paz, vai ficar tranquilo na sua casa, porque o Deus de Israel cuida de você, cuida da sua vida, cuida dos seus. Deus é maravilhoso. Mas eu tenho costume de dizer que aquele Salmo 23 é um salmo para ser vivido pelos crentes, não somente lido, falado, como se fosse um talismã da sorte, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e eu tenho convicção que nada vai me faltar. Eu estou tranquilo em Cristo. Nada vai me faltar. Ainda que eu andasse, olha só, o salmista está dizendo assim, ó, ele não tem medo de nada, nem da morte. Ele está querendo dizer, ó, Deus me protege da morte. Deus me protege da morte. Nós pedimos Deus para nos proteger da morte, não é assim? Mas ele fala também assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Olha que bênção, que alegria. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus. É o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida de você. É o Deus que cuida de todos nós. Que maravilha, que alegria. Salmo 91. O Salmo 91 tem nos traz algo tão maravilhoso também, mas que é importante nós entendermos que, como eu gosto de dizer também, que não é um talismã, algo para você colocar lá para te proteger, aquela escrita. Não, é para você viver. Porque habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Deus meu, em quem confio. Esse é o Deus. Para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então é importante, primeiramente, eu permanecer no esconderijo do Altíssimo. Então, se eu ficar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, na sombra do Onipotente eu vou descansar. O que é descansar, irmãos? Ficar tranquilo. Não ter medo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que o vírus esteja passando aí ao meu redor, né, de um lado, do outro, estou passando perto de pessoas contaminadas para lá, para cá, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Que bênção, né? Deus abençoe a irmã Darilene, está conosco lá em Carlos Chagas, pastor Rogaciano, Tamara está com a gente, Elisângela também, Elisângela Toi está sempre conosco aí participando, né? Irmão Zé Enzo, a irmã Sirlene Batista, lá da Bahia, glória a Deus, Deus abençoe os irmãos da Bahia. Estou vendo aqui Andrine Ribeiro também, irmã Andrine lá de Três Pedras, congregação nossa de Três Pedras, está conosco também presente. Deus abençoe em nome de Jesus.
Jane também está conosco, participando lá da congregação, da nossa congregação de Presidente Pena, Presidente Pena, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Nilva está conosco também, em nome de Jesus. Olha, irmã Luísa Rodrigues Colares, amém, irmã Luísa, Deus abençoe em nome de Jesus, está conosco aí, participando, em nome de Jesus, faz parte da história aí da nossa igreja, Deus abençoe, em nome de Jesus. Lina também está conosco aí, participando aqui no Face, em nome de Jesus, Deus abençoe, amém? Vamos continuar aí. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só. Depois dele falar, né? Depois dele falar, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro ele diz que Deus está cuidando de nós. Agora ele nos manda tomar cuidado. Olha só. O apóstolo Pedro, ele foi muito inteligente quando ele fala essas palavras. Lance sobre Deus a sua ansiedade, ou seja, acabe com essa sua ansiedade, fique tranquilo, né? Porque Ele cuida de vós. Agora, vocês sejam vigilantes. E aí eu me lembro dessa situação que nós estamos vivendo aqui, né? Irmã Elisângela disse que o vírus estava em cima da sua casa, no 3º andar, e na casa da vizinha à esquerda, oh glória, e ela não foi atingida, amém. Né? Deus abençoe aí, que também não seja grave, nada, né, com a vizinha, com os vizinhos aí, que tudo esteja tranquilo, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Irmã Rita Soares também está presente aí, participando com a gente, em nome de Jesus, amém? Então, olha só, apóstolo Pedro, ele diz que nós temos que lançar sobre ele a ansiedade, a nossa ansiedade, vamos ficar tranquilos, mas vamos tomar cuidado. Aí nós vamos lembrar dessa situação que nós estamos vivendo aí, né? Muita gente ignoram o perigo, e não é isso que Deus quer, de maneira nenhuma. Deus jamais mandou alguém ignorar o perigo, ignorar as situações que acontecem na nossa vida. Deus não mandou ninguém minimizar os perigos. Deus não mandou isso. Nós vamos ver os homens de Deus, homens que faziam milagres. Faziam milagres em nome de Jesus. Né? Vamos ver a história de apóstolo Paulo e Silas, quando eles foram escondidos dentro de uma quantidade de palha, né, que alguém numa casa escondeu eles, para quê? Para não morrer. O que eles estavam fazendo? Correndo da morte. Correndo da morte. O próprio Jesus, quando os samaritanos queriam matá-lo, os samaritanos fizeram um plano para matar Jesus. A Bíblia diz que o que Jesus fez? Jesus correu. Mas Jesus não é o Deus, o próprio Deus, não tinha poder para o que viesse contra ele anular? Sim. Mas ele mesmo usou da prudência. Então vamos ser prudentes, meu amado. Você é crente, serve de Deus, é protegido por Deus por todos os lados, mas tomem cuidado. Tome os devidos cuidados com toda essa situação aí, use a máscara, né? Faça uso do álcool em gel, obedeça às autoridades da saúde, não aglomerem, fiquem dentro de casa se puder,
Não fica na rua para lá e para cá sem fazer nada. A autoridade da saúde é quem diz isso. Então o apóstolo Pedro diz, olha, Deus tem cuidado de vocês, agora vocês sede sóbrios e vigilantes. Vigiem. Se cuidem. Faça a sua parte, né? Tem pessoas que falam assim, na Bíblia diz, faça a sua parte, eu te ajudarei. A Bíblia não tem isso, não. Dessa forma aí não tem escrito, não. Né? Pode estar implícito isso aí, né? Porque quando eu digo sede sóbrios e vigilantes, é exatamente isso. Faça a sua parte, meu querido. Cuide-se. Porque se a gente não for cuidar, daqui a pouco a gente vai entrar num carro aí, eu vou para Toflotone e eu não vou usar cinto, eu vou andar aí a 180 por hora porque Deus vai cuidar de mim. Não. Eu vou fazer a minha parte, né? Como cidadão, me cuidar, né? Então é isso que deve ser feito. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu já fiz essa pergunta e alguém até assusta. Fala, você sabia que o diabo está pertinho de você? Não, pastor, o diabo perto de mim? Estou fora. Deus me livre. Não, quem diz é a Bíblia. Que o diabo está perto de você. Sabe o que significa derredor? Próximo. Não juntinho de você. É próximo, ao seu derredor. Ao seu derredor, te observando. Esperando o momento certo para te derrubar. Então, por isso ele fala que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Nós devemos ser sóbrios e vigilantes, nós temos que vigiar. Jesus ele falou para os seus discípulos: vigiai, porque a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito deve estar forte, mas a carne ela é fraca. Então vamos nos fortalecer diante de Deus, né? Mas vamos ser prudentes. Vamos usar a prudência, né? Porque somente assim, né, Deus ele vai nos abençoar. Então diz que o diabo, o vosso adversário, ele é bem específico em dizer que o diabo ele é nosso adversário. O que é o adversário? O que o adversário faz? Ele luta contra mim. O meu adversário, ele quer me derrubar a todo momento. O adversário, o que ele sabe fazer é derrubar as pessoas. Irmão Alex Gonçalves, Deus abençoe, está conosco também, em nome de Jesus. O diabo, vosso adversário, ele está ao seu derredor, querendo te derrubar. Eu imagino, irmão, no mundo espiritual, né, não só não é um ou dois, não, são vários demônios tentando nos destruir, nos fazendo cair, procurando uma oportunidade, uma brecha para nos fazer cair. Imagina a história de Jerusalém, né? Israel, a capital Jerusalém ali era cercada, né? Porque era muito visada pelos inimigos de Jerusalém, que queriam derrubar, queriam destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que existia algo que protegia aquele povo, que era os muros. Muro significa proteção. Muro significa segurança. E a segurança, nossa, sabe o que é? Ou sabe quem é? Se Pedro diz que o diabo ele está ao nosso redor, procurando a quem possa devorar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor, a mandado do Senhor, está ao nosso redor. Viu a diferença? Qual a diferença aí? A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, mas o anjo do Senhor está ao nosso
redor. Está muito mais próximo, ele está junto de nós, está colado de nós. Então, quem é que ganha a batalha aí? Com certeza é o anjo do Senhor. Então, não saia ao redor, né, do redor desse anjo. Não saia dessa proteção. Esteja dentro dessa proteção, para que o inimigo, o nosso adversário, né, não possa te atingir. Em nome de Jesus. Irmã Cristiane Dias também está conosco. Amém? Irmã Cristiane lá também da Bahia, Vila Juazeiro, em nome de Jesus. Nilva diz, as Escrituras nos dizem que o diabo é o inimigo mais feroz do povo de Deus. Realmente, Nilva. O diabo é o inimigo mais feroz. Aliás, está dizendo que o povo tem mais medo, está mais com medo do vírus do que do diabo. E tem pessoas que realmente estão mais com medo do vírus. Tem pessoas que estão mais com medo do vírus. E está esquecendo que o inimigo, o diabo, é também invisível, viu? O inimigo é invisível, mas o vírus é invisível. O diabo é muito mais invisível ainda, porque o vírus consegue ainda ver, né? Os cientistas conseguem ver eu não sei se consegue ver o bicho ou se consegue ver somente o DNA, sei lá o que consegue ver, mas vê alguma coisa dele. Agora o diabo você não consegue ver, não. Muito mais invisível. Então ele é muito mais perigoso. Tenha cuidado com o inimigo chamado diabo. Ele entra também da forma que o vírus entra. Dentro da sua casa você está protegido contra o vírus, né? Você está mais ou menos protegido, mas o diabo, se você não tomar cuidado dentro da sua casa, ele entra. Então tome cuidado. Minha mamãe querida, Tereza Rodrigues, está junto conosco aí também participando. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então o diabo, ele está ao nosso derredor, procurando. E diz aqui, o apóstolo diz que ele está como leão. Acho que ninguém aqui, né? Não sei se alguém de vocês já esteve diante de um leão, daquele rugido que o leão dá. Eu nunca tive, não. Né? Nunca tive. Nem no zoológico. Porque no zoológico a gente vê esse calminho lá dentro. Né? Mas imagina ele feroz. O leão feroz procurando alguém ou algo que ele possa tragar. Dá para imaginar? Você chegar na frente de um leão e o leão dá um rugido daquele e ele faminto, com vontade de comer alguém. Dá para você imaginar aí, né? O medo que é. Então a Bíblia diz que o diabo está dessa forma, igual um leão que ruge procurando alguém para devorar. Não sabe por que isso? Porque a Bíblia diz que o diabo ele já está, o destino dele já está traçado, o seu não. O seu em relação à salvação, não. Porque a Bíblia diz que a salvação é para todos, só que aqueles que aceitar. Está na sua mão, está você querer ou não aceitar a salvação. Mas o diabo, ele já tem o seu destino traçado. E aí ele quer levar um monte de gente juntamente com ele. Não queira ser mais um desses. Então não deixe, não permita. Está nas suas mãos a arma da vitória contra o diabo, contra o inimigo. Amém? Versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele traz agora um consolo. Resistir-lhes. Irmão, resistir é permanecer firme, aguentar. Imagina você estar com aquele peso, aquela coisa assim que está te provando a sua resistência. Mas se chega alguém e diz, olha, aguenta firme, espera mais um pouco, que está chegando a sua bênção, está chegando a sua vitória,
espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Veja. Espera mais um pouco que a vitória vai chegar. Jesus ali no jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane. Ele chegou àquele momento de angústia. Agora o Jesus homem. Ele era 100% Deus, 100% homem. O Jesus homem chegou um momento de angústia, do medo da morte, do medo do que iria passar pela frente. Ele chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu imagino o diabo ali, irmãos, por perto. Jesus, homem. O diabo também estava acompanhando seus passos. Acompanhando seus passos. Imagina ele agora, ele vai desistir. Ele vai desistir, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Imagina Jesus falando assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Era como Jesus dissesse assim: Pai, se possível, não tem uma outra forma de que isso seja resolvido, a questão do pecado no mundo. Era como se o diabo fosse aplaudir naquele momento. Mas aquele Jesus que estava buscando a Deus, estava ali em quê? Em oração, meu amado, que é o que nós devemos fazer para aguentar as lutas, as dificuldades dessa vida. Ele estava em oração. Agora seu espírito vivifica e diz: Pai, se possível, passo de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, sim a sua. E sim a sua. E aí, o que tinha que acontecer, aconteceu. E eu estou salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, pelo sacrifício que Ele fez, que Ele não desistiu de mim, e Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua igreja, do seu povo. Por isso que nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Resistir, firme na fé. Vamos ficar firme. Os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade. Olha, ele estava querendo dizer assim: olha, não são vocês só não. Do jeito que vocês estão sofrendo aí, tem outros sofrendo. Para você, meu amado irmão, que está me ouvindo, igual a você, com certeza tem muito pior. Tem pessoas sofrendo por este mundo. Missionários sendo decapitados. Morrendo por amor ao Evangelho. Em vários lugares deste mundo. E muitas vezes uma pequena lutazinha, você está aí querendo desistir de tudo. Não desista de Jesus. Não desista. Permaneça firme. Os sofrimentos nos traz fé. Vamos continuar firmes em Cristo Jesus. Versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, em que Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. Ele dá o exemplo agora de Jesus, porque ele conheceu esse exemplo, ele viu de perto, pelo menos até uma certa altura. Ele testemunhou Jesus sendo preso, Jesus sendo amarrado, Jesus sendo levado. Ele ficou até no momento, até quando ele foi confrontado, né, a sua fé, quando aquelas pessoas começaram a interrogar que ele negou a Jesus 3 vezes, e ali, envergonhado, ele saiu.
mas ele testemunhou uma boa parte. E agora ele está dizendo, olha, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido, ele vai lembrar agora do sofrimento de Cristo, ele vai lembrar de quanto Jesus sofreu também. Ele vai dizer assim, olha, esse Jesus que também sofreu, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e te fundamentar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Ele nos aperfeiçoa, Ele nos fortifica, nos torna mais fortes, nos torna mais mais crentes, mais cristãos. Irmãos, evangelho é sacrifício, irmãos. Evangelho é sacrifício. E nós não podemos mudar isso. Faz parte da nossa luta, da nossa peleja aqui na terra para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós no porvir. Evangelho é sacrifício. Então temos que sacrificar, né, pelo nosso Deus. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui ele encerra os seus ensinamentos. Aqui ele encerra a sua exortação. Ele encerra a sua palavra de conforto, de consolo aos irmãos que, como nós estudamos no primeiro capítulo, né? Aos irmãos que estavam dispersos, que andavam dispersos, fugindo dos seus inimigos, que eram, né, os romanos, os inimigos da igreja, que queriam destruir a igreja, queriam destruir os crentes, né? Aqui ele encerra a sua carta, trazendo para nós esses ensinamentos, dizendo, olha, permaneça firme em Cristo. Vocês estão sofrendo, mas Jesus também sofreu. Jesus passou por tudo que vocês estão passando, e muito mais, porque ele chegou até a morte, e morte de cruz. Então, qualquer sofrimento que nós passarmos aqui, jamais se assemelha ao sacrifício de Cristo, que ele fez por nós, sem pecado. Ele não tinha pecado, mas ele fez por nós. Então vamos continuar firmes. O que a igreja está passando nesses últimos dias, meu amado, jamais se assemelha ao que Jesus passou. A igreja está sofrendo, a igreja está isso. Não, a igreja está tranquila. O máximo que a igreja tem são críticas, é somente isso, críticas, palavras. Não tem agressão física, não tem morte, não tem nada. Estou falando da igreja brasileira e de muitos países ainda na terra que ainda se pode pregar o evangelho. Não é isso? Então temos que dar graças. O versículo 12, 13 e 14. Por meio de Silvano, para que vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo, resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar orando, vamos orar. Mais uma vez, vamos agradecer a Deus por este momento que nós estamos passando aqui, de estudo da Palavra de Deus. Amém, irmãos?
Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Cada um que tem aí, através do Face, do YouTube, estão acompanhando conosco aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais um dia. Pai, mais um estudo bíblico que o Senhor tem nos dado, Pai, a oportunidade de estar aprendendo, Senhor meu Pai, transmitindo para o Teu povo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Abençoa a nossa família, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor, meu Deus, que estão reunidas agora neste momento. Nós glorificamos ao Teu nome e pedimos que o Senhor Deus, Pai, esteja abençoando as nossas vidas, Senhor. Pai, nos guardando, Senhor, de todo mal. Meu Deus, assim como o apóstolo Pedro escreveu, Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecer firmes, Senhor, confiantes em Ti, sabendo, Pai, que o Senhor é o nosso Pai, é o Senhor, é no Senhor que nós temos a confiança. Nós não confiamos em homens, confiamos no Senhor. Pai, nos ajude, nos ensina, Pai, a lançar toda a ansiedade, Pai, em vós. Pai, para que o Senhor possa cuidar, Senhor, de nós, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a Tua igreja. Cuide de cada um. Os pastores, Senhor, que como diz aqui, Senhor, Pai, são aqueles responsáveis pela Tua igreja, responsáveis, Senhor, pelo Teu rebanho, o rebanho que o Senhor colocou, Pai, sobre os nossos cuidados. Ajude, Senhor, a cada pastor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos, Pai, tenham aquela sinceridade, Senhor, meu Deus, de estar cuidando do Teu rebanho, da forma como o Senhor quer, Pai, da forma como o Senhor vai cobrar de nós, que o Senhor nos ajude, Senhor, meu Deus, nos dê sabedoria, Pai, para que possamos, Senhor, meu Pai, com muita intrepidez, Senhor, nos ajudar, Pai, a defender as ovelhas, Senhor, meu Deus, dos lobos devoradores, daqueles que vêm para destruir, Pai, o rebanho do Senhor, para devorar o rebanho do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, meu Deus, a ter, Senhor, força suficiente, Pai, para proteger as ovelhas que não são nossas, mas são do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor agora neste momento. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, na sua família, hoje e para todo sempre. Amém.